Alô, amigos do Urbano. Começa agora o único podcast que fala sobre a história do Santos Futebol Clube. Eu sou Vinícius Cabral, estou aqui com ele, meu grande parceiro, Fernando Ribeiro. Fala, Fernando. Vini, tudo muito bem com você, assim espero. Comigo tudo muito bem. E para o episódio 51, mais uma quinzena falando sobre a história do glorioso Alvinegro Praiano. E hoje contar uma história que não faz muito tempo que aconteceu, né? Eu estava vivo nessa passagem, mas muita gente lembra muito pouco, né, Vini? É um torneio um pouco esquecido, quase 30 anos, né? Faz um tempo considerável, Fernando. A gente vai Não falar faz, sobre não, né? Eu estava vivo não faz tempo, Vini, e sou novo. Copa Denner de 1994. É um torneio que, como o Fernando disse, ficou um pouquinho de lado, mas ali teve a sua importância, a sua relevância, pensando num cenário de que o Santos não ganhava títulos, ganhar qualquer coisa valia muito a pena. Só para a gente dar um panorama, Fernando, do que foi a Copa Denner surgiu como uma homenagem ao Denner, né? Que tinha morrido em abril daquele ano. O Denner era um talento assim que surgiu como um cometa, sei lá, um meteoro. Vou falar raio porque raio é da gente, né? Mas surgiu assim de uma maneira avassaladora na Na Portuguesa. portuguesa, né, Vini? Isso. Exato, jogando muita bola, mas naquela época ele estava jogando no Vasco, e ele estava indo de carro de São Paulo para o Rio. Ele dormia no banco do carona, o cinto de segurança dele, após a colisão, o carro bateu, o cinto de segurança sufocou e o Denner acabou morrendo. E a gente vai colocar aqui nosso primeiro conteúdo, Fernando. Vamos lá, vamos ver se a gente não erra, né? A gente vai colocar uma matéria do Jornal Nacional do dia da morte do Denner, com o Cid Moreira. Tá O rolando aí? futebol brasileiro perde a arte de Denner. O Tá rolando aí, Fernando? Sim. atacante do Vasco da Gama morreu hoje cedo no Rio, quando chegava de São Paulo. O acidente aconteceu à margem da Lagoa Rodrigo de Freitas, para ele a mais bela vista da cidade. Denner dormia no banco, ao lado do motorista. 5h15 da manhã, 400 quilômetros já percorridos e Denner está a menos de 15 minutos de casa. Mas no bairro da Lagoa, zona sul do Rio, uma árvore interrompe a viagem e o futuro de Denner. Com o impacto, o cinto de segurança provoca o esmagamento da laringe e Denner morre por asfixia. Ele viajava com o banco reclinado, usando o cinto, portanto, de maneira indevida. Fernando, deixa eu parar o compartilhamento aqui, vocês podem ver meus gostos, né? Casemiro, ali. Não apareceu o vídeo, só o áudio, Vini. Oi? Só apareceu o áudio aqui para nós, telespectadores, Vini. Do Jornal Nacional? Isso. Que estranho, mas tudo bem, estava aberto aqui na tela. Estamos aprendendo. Para quem nos acompanha Sim, em vídeo, estamos aprendendo. sim, vamos até do Tino Marcos, assim, triste, né, cara, lembrar. A gente era moleque, né? Eu, e o Fernando, eu tinha 9 anos ali, ia fazer 10 no Tinha final do ano. 11. Acabado de fazer 11, eu. E aí o que aconteceu? A FERJ, a Federação do Rio do Estado do Rio de Janeiro, resolveu organizar esse torneio, né, como uma forma de homenagem ao Denner, e chamou, além do Santos, Botafogo, Vasco, Cruzeiro, Atlético Mineiro e a Portuguesa, né, o seu clube formador. Para a galera um pouco mais nova, Fernando, como é que era o Denner em campo? O Denner era um jogador de uma qualidade altíssima, né? Surgiu na Portuguesa, num time da Portuguesa muito interessante, que foi campeão da Copa São Paulo. Se não me falha a memória, 90 ou 91. Talvez 91, porque o Acho que Flamengo foi campeão, 91, acho que... né? 90 acho que foi aquela geração do Flamengo, né? Djalminha, Marcelinho, todo Paulo Nunes, enfim. Eu acho que foi em 91, e o Denner foi o destaque e se tornou a sensação do futebol brasileiro. Era muito rápido, muito técnico, muito habilidoso e usava a camisa 10. É, muita gente que acompanhava futebol, a gente tem que lembrar que tinha menos de 20 anos que o Pelé tinha parado, então as comparações com o Pelé eram ainda muito mais presentes, hoje já não é tanto, ninguém mais compara nenhum jogador com o Pelé, tirando números com Messi, Cristiano, enfim, mas não de características. Então o Denner tinha essa comparação pelo fato dele ser muito habilidoso, usar a camisa 10, negro, tal qual o Pelé, um rapaz que surgiu num clube
que não era dos mais badalados, surgiu na Portuguesa, um clube grande, mas não tem todo o mesmo enfoque de mídia do trio de ferro. E o Denner começou jogando muito bem, fez um golaço contra o Santos, né, numa partida em 1992. Quer ver esse Memória, gol? Quer ver esse gol? Não querer mesmo, Não? eu não quero, mas põe aí, né, Vini? Vamos Porque pôr. esse gol, eu fiquei muito triste, cara, esse jogo, porque o Santos ganhava por 2-0 essa partida, e o Santos perde o jogo por 4-2, o Denner faz Tá o rolando gol. aí a imagem? Agora tá. 93, né? Olha a caneta que ele Esse dá no gol. índio. Deixa pra trás Então, dribladinho. rapaz, eu sempre reclamei muito dessa cotovelada que ele deu no Silva, né? O lateral esquerdo, camisa 3. Tivesse Rapaz, me VAR, hein, incomodava Fernando? muito. Então, rapaz, eu reclamei muito nesse dia, mas óbvio que foi um baita de um golaço. E o Denner era uma esperança, lembremos, né? Estamos falando isso aí depois da Copa de 90, que foi uma Copa traumática para o futebol brasileiro, traumática por desempenho, por eliminação precoce. E o Denner era uma esperança. Aí ele acaba tendo altos e baixos, né? Na Sim. Portuguesa, vai jogar por empréstimo no Grêmio, né? Depois volta para a Portuguesa e é novamente emprestado para o Vasco da Gama, O Denner, ele e tinha muito. O Denner, que é ele quando tinha acontece muito. o acidente, né? Ele tinha um problema, tinha muito problema extracampo, né? Ele era um cara que acumulava algumas polêmicas fora do campo, assim, enfim, e isso atrapalhava o que ele fazia dentro de campo, né? Porque realmente era um talento Sim. absurdo, cara. É difícil comparar com os jogadores de E hoje, era mas ele era um jogador diferente, né, Vini? Naquela época, a gente sempre tem que pegar o contexto, né? Talvez se você pegar hoje, o Denner deve ter feito pouquíssimos gols, pouquíssimas sim, assistências. Se você pegar, né? Ó, falam que era tão bom e o cara fez 8 gols no ano, né? Sei lá, 15 gols, eu não sei mais precisamente os números. Mas o Denner era um jogador diferente, um jogador que não tinha no futebol brasileiro naquela época, né? A gente tinha Careca, que estava jogando muito no Napoli naquele período. Você tinha ótimos jogadores, como que surgiram o Romário, o Bebeto, é, é, enfim, Miller, Silas, Bismarck, enfim. Mas o Nenê era um jogador diferente, né? De todos aqueles. Era habilidade pura, era técnica pura, e muito se esperava, né? Muita gente tinha certeza que o Denner ia ser um craque mundial, né? e ele acabou não sendo até aquele momento, né? Muito provavelmente ele se condicionaria, ficaria mais maduro, teria mais condições de lidar com o extracampo, tinha ido para um clube vencedor, que o Vasco da Gama era um time que ganhava muitos títulos naquela época, né? No final da década de 80, começo da década de 90, e acabou falecendo precocemente, né? Foi uma baita de uma 23 anos. tristeza mesmo, uma baita de uma tristeza, porque ele era realmente um jogador diferente, né? E não foi a única tristeza que o Brasil teve, né? É Ele isso morreu aí, em Vini, abril. porque e no primeiro dia de maio, né, ou seja, menos de um mês depois do falecimento do Denner, morreu o Ayrton Senna, né, o piloto de Fórmula 1 em Imola, né, na Itália, no circuito de Imola, e foi um fato extremamente marcante, né, na vida do brasileiro, tanto a morte do Denner, quanto principalmente a morte do Ayrton Senna, que era muito mais famoso e era um ídolo do esporte brasileiro, e tudo isso com uma Copa do Mundo prestes a acontecer, né, Vini? A Copa de 94. Então foram meses muito movimentados no esporte brasileiro, e o Ayrton Senna era a Fórmula 1 se confundia com o futebol, eu digo em preferência do público, em audiência na televisão. Você pega jornais daquela época, a cobertura da Fórmula 1 era uma cobertura tão completa quanto a cobertura do futebol, que hoje é um pouco impensado, né? Você abre um dos os poucos jornais impressos que existem, você não consegue imaginar uma cobertura da Fórmula 1 tão completa e tão parecida, né? E dividia espaço com o futebol, e o Ayrton Senna conseguia isso, então essas duas mortes, de maneira trágica, dois acidentes automobilísticos, marcaram bastante o brasileiro, e eu era uma criança que via muito TV, acompanhava muito esporte, viveu naquela época. O Senna, assim como outros fenômenos que o esporte brasileiro teve, o cara, ele era sucesso, né, de público, de audiência, então era o que o Fernando falou, você pesquisando jornais antigos, anos 90, você tinha o setorista de Fórmula 1 ali, o cara que viajava Sim.
a gente pensa na Rede Globo, né? Agora quem transmitia a Bandeirantes, mas na época era Globo, o cara que viajava com o circo da Fórmula 1 para cobrir a Sim. Fórmula 1, mas muito por E conta do geralmente Senna. não era um só não, né, Não, Vini? Era todos até mais em os algumas jornalões, os coberturas. jornalões tinham os seus especialistas, né? Os jornais esportivos também, as emissoras, rádio era muito comum na Tinha época também, revista. Tinha uma revista chamada revista. Grid na época, né? Sim, Uma revista famosa. só de automobilismo, algo que eu nem É, pensado nos dias de hoje. A gente não consegue ter uma revista de futebol que exato. dirá uma revista de Fórmula 1, né, cara? Outros tempos, e claro, essa notícia abalou muito o país, né? Então foram dias tristes, né, para o povo brasileiro. E aí veio a Copa, né? A Copa também, o brasileiro não estava esperando tanta coisa assim da seleção. Não. Foi a primeira Copa. A 90 conta, mas para mim não conta muito. Eu era muito pequenininho. Mas foi a primeira Copa que eu acompanhei com muita atenção, né? Com mais atenção. E boas lembranças, não só pelo título do Brasil, naquela época, moleque, eu torcia bastante pela seleção. Mas, cara, assim, eu lembro de ficar vendo os jogos, assim, vendo os caras, aqueles caras que se destacam em Copa, né? Que não se É, destacam não, tanto em outras competições de clube que você fala, cara, e a gente não via, né? O mais louco disso é que você vê uma sim. Copa nos anos 90, você não via esses caras jogando, você só via ali na Copa. Então, tipo, quando você via um cara, tipo, sei lá, o Raj, mas ele jogava, sei lá, Sim. tudo bem, mas a gente não via, não passava para cá com tanta frequência. Ele tava em baixa no Brecha, não me Então, importa. Mas e exato. também essa Copa de 94 foi uma Copa muito legal, Vini, por conta dos horários das partidas, né? Como os Estados Unidos tem o fuso horário para frente do horário brasileiro, perdão, é atrasado em relação ao horário brasileiro, a gente tinha jogos à noite, então eu mesmo estudando à tarde consegui acompanhar boa parte das partidas, né? Sim. E memórias bem legais, assim, dessa Copa do Mundo. Foi uma Copa bem legal mesmo. Foi, que aí marcou, e aí o Brasil acabou ganhando, aí homenageou o Senna, aí teve uma Sim, homenagem com aceleramos juntos, né? A isso, placa, a faixa, né? o Denner foi lembrado também em entrevistas, serviu para amenizar um pouquinho a tristeza que assolou o país, né, naqueles 2 meses seguidos, né, abril e maio. Sim, sim. E Vini, voltando a falar do Santos, o time tinha acabado de terminar o Campeonato Paulista na quarta posição. O Santos teve um campeonato muito irregular em 1994, né? O Santos chegou a figurar nas últimas colocações, né, com o técnico Pepe, mas depois da saída do Pepe, o Sérgio Chulapa assumiu e o Santos acabou fazendo um segundo turno muito consistente, mas como o início da competição foi ruim, o Santos terminou com 11 vitórias, 12 empates e 7 derrotas, né? O principal momento daquela campanha foi a vitória contra o Corinthians por 4-3 lá no Morumbi. Nós temos um episódio especial contando tudo sobre essa partida, bem legal. Vá buscar lá no nosso feed. E o Palmeiras acabou conquistando o bicampeonato, né? O Palmeiras tinha sido campeão em 93 e 94 na disputa por pontos corridos. Foi campeão novamente. O Santos terminou na quarta colocação. Por conta da Copa do Mundo de 94, que a gente acabou de comentar, o Brasileirão só começou em agosto. Ou seja, entre o dia 15 de maio, que foi a data da última partida do Santos pelo Campeonato Paulista, e 11 de agosto, que foi a data da primeira partida do Santos no Campeonato Brasileiro, a diretoria santista, o elenco e a comissão técnica teve que se virar para que os jogadores continuassem em ação. Fernando, até aqui a gente vai aproveitar e usar, como sempre, né? Não tem um episódio que a gente não use o almanac, feito pelo professor Boa. Guilherme Nascimento. O Santos jogou alguns jogos curiosos, tá, Fernando? Nesse período entre o Paulistão e o Brasileiro, né? O Santos jogou alguns amistosos, torneios amistosos, como, por exemplo, o Torneio Brasil-Itália, que o Santos jogou Pô, foi contra legal. O Parma, né? Palmeiras, Foi contra o Palmeiras e Parma. no Parque Antártico. O Santos perdeu o Palmeiras 1-0 e ganhou do Parma por 3-1, com gols de Sim. 3 gols de O Guga Guga. fez. Três Né? gols. E o Santos jogou alguns amistosos, como por exemplo com o Araçatuba, um dia antes de estrear na Copa Denner. E aí a gente explica. A Copa Denner, ela não está aqui no almanac do Guilherme, do professor Guilherme. A gente até falou com o Guilherme, porque era uma competição disputada, poderia ser disputada por profissionais, mas os times, o Santos não, o Santos usou bastante profissional na época, mas os outros times usaram basicamente
aspirantes, né, que são os jogadores da categoria de base, ou reservas que não estavam sendo aproveitados. Então, essa competição acabou não entrando como uma competição profissional segundo os critérios do Guilherme. Cada um pode ter o seu critério. O Santos jogou, daqui a pouco a gente vai cantar as escalações, com vários jogadores conhecidos pela torcida. O Santos levou um pouquinho mais a sério a competição, tanto que ganhou, né? E aí, por exemplo, um dia antes da estreia, o Santos jogou um amistoso contra o Araçatuba. E aí eu vou cantar a escalação. O Santos estava com Edinho, Índio, depois Piar Júnior, Marcelo Fernandes e Silva, Galo, Sérgio Santos, depois Cerezo, Raniel e Kobayashi, depois é Renato, Neizinho e Guga, depois Demetrios, o técnico era o Chulapa. E aí a gente vai chegar na Copa Denner já já. Depois o Santos jogou um amistoso com o Guarani, depois jogou um amistoso contra a seleção de São Joaquim da Barra. Conseguiu empatar com a seleção de Joaquim da Barra, pra você ter uma noção. Nunca duvide do Santos. Depois o Santos começou a jogar a Copa Bandeirante, né? Perdeu para o América. Depois empatou com o Palmeiras, ganhou do Nacional. Depois ganhou do América, ganhou do Nacional. Ganhou do Palmeiras e acabou perdendo a final para o Corinthians de 6-3 e depois empatou por 1-1, né? E aí voltou. E a Copa Bandeirante dava vaga na Copa do Brasil, né? Exato. E aí o Santos, nesse meio tempo, jogou a Copa Bandeirante, que a gente vai falar daqui a pouquinho. E um detalhe curioso, Fernando, é que havia alguns boatos, né, no noticiário, né, cara, sobre parou, então tem que ter alguma informação. Um boato da época era que o Edmundo poderia jogar no Santos. Nossa, que absurdo. Ele estava vivendo uma grande fase, né? Dificilmente era especulado para ir para a Copa do Mundo de 94, né? E dificilmente ele sairia do Palmeiras, né? Depois ele até acabou saindo. Ele até acabou saindo depois, né? Pro Flamengo. Pro Corinthians, né? 95. Flamengo 95, Flamengo 95, Corinthians 96. Então, mas depois pro Vasco, enfim. E depois veio até pro Santos, né? Em 2000. Mas naquela época, para o Santos tirar o Edmundo do Palmeiras, o Santos precisava coçar o dinheiro. E o Santos estava em crise financeira, novidade. E o Palmeiras mesma coisa se hoje o Santos tentasse comprar o Rafael Veiga hoje. Mas olha, o Rafael Veiga pode pintar na Vila. É tipo isso. A proporção é essa. Bem parecido mesmo. E uma outra curiosidade da Copa Denner, Fernando, os laterais poderiam ser batidos com o pé. Então, jogadores como Marcos Rocha, até o Madison hoje... O Cuca não teria sido expulso, né? O Cuca não teria sido expulso na final da Libertadores, verdade. E aí, Fernando, como o Chulapa estava com os profissionais nesses amistosos, na Copa Bandeirante, no torneio Brasil-Itália, quem comandou o Santos na Copa Bandeirante foi o Joãozinho. Ele que já também comandou o Santos profissional em algumas outras ocasiões, ele ficou com esse cargo. E agora a gente vai ouvir, Fernando, um áudio do Marcelo Fernandes, na época auxiliar técnico do Santos. Isso, hoje. Um dos auxiliares da comissão fixa do Santos, auxiliar do Bustos, Fabiano Bustos, e na época ele tinha 23 anos só, era um dos caras que estava procurando espaço no time. E aqui, vamos ver se a gente acerta dessa vez, tá? São os tecnológicos, olha lá. É muito difícil, cara. É muito difícil colocar áudio aqui nesse negócio. Não, já foi, olha lá. Foi? Nada, vamos ver. Daí, Marcelo. Vai daí, Marcelo. A Copa dele foi importante, sim. Importante para o momento que o clube atravessava, vivia, e esse torneio chegou em boa hora para que a gente pudesse pegar cada vez mais ritmo de jogo, né? Mais que pudesse mostrar seu valor para o treinador que lá estava, e realmente fizemos um bom campeonato, tanto que chegamos com o título aqui ganhando do Atlético Mineiro. E fizemos uma grande partida, ganhamos o jogo de 4-2, foi uma partida... Realmente o Atlético tinha grandes jogadores também na época que eram do quadro profissional e foram até porque era a final do campeonato, mas a nossa equipe fez um torneio bastante coeso, bastante, assim que eu posso dizer, entrosado, né? E foi importante esse título porque deixou o grupo cada vez mais forte, né? E mostrou cada um o seu valor que tinha para poder estar no Santos naquela época. Mas foi muito gratificante, sim, ser campeão pelo Santos, seja lá qualquer torneio, porque você jogar... E estar numa camisa como essa não é para qualquer um, não. E a gente usava ela com muita vontade, muita garra e muita determinação, e foi assim em todos os jogos. Não só na Copa Denner, como toda a passagem pelo Santos. Isso aí, deu para pegar o espírito, né? Sensacional. Olha, você tá muito tecnológico, cara. Ele deu um spoiler, né? Ele falou da final. Mas ele falou uma coisa importante, né? Que, cara, ganhar um título pelo Santos não importa qual. Isso é grande verdade.
e jogar com honra, né? O que a torcida quer, né, cara? Não adianta, o Santos pode jogar onde for, a torcida quer o time jogando. Não precisa jogar bem todos os jogos, mas tem que jogar com dignidade, o que foi o que o Santos fez, cara. Levou o torneio a sério e jogou bola. Isso, Vini. Os estádios que foram utilizados na Copa Denner foi o Caio Martins, lá no Rio de Janeiro, o Canindé, em São Paulo, o Ítalo Del Cima, também no Rio de Janeiro, o estádio de Juiz de Fora e o Mineirão, lá em Belo Horizonte. A disputa não foi um sucesso de público, mas serviu para que os times movimentassem as suas equipes reservas e também mesclassem com jovens promissores das categorias de base. E legal que o torneio teve transmissão da TV Bandeirantes, Vini. Os times se enfrentaram em turno único e os dois melhores fizeram a final em um jogo extra. E a campanha do Santos, Vini, o Santos estreou, né, contra o Botafogo em dia 27 de maio de 1994, perdeu para o Botafogo no estádio Ítalo Del Cima, no Rio de Janeiro. Na partida seguinte, o Santos se reabilitou. 2 dias depois, 29 de maio, o Santos ganhou por 4-0 do Atlético Mineiro, lá em Juiz de Fora. Os gols do Santos foram marcados pelo Demétrios, pelo Marcelo Passos e pelo Luciano Nunes, que marcou 2 vezes, né? Isso, o Luciano 2 vezes. Nunes. Isso. E no dia 6, o Santos empatou com o Vasco da Gama, lá no estádio Caio Martins, a casa do Botafogo. E, assim, é bem legal a gente comentar até para o pessoal, porque até a segunda rodada o Santos estava atuando só com jogadores do time juvenil, mas estes tiveram que compor o elenco que disputava a Supercopa São Paulo Juniores. Então, os profissionais que estavam de folga foram acionados. E o curioso, Vini, que a gente encontrou nos jornais da época, é que a diretoria não conseguiu localizar o Demétrios e o Ranielli logo de início. Então, eles deram o famoso pedala, né? Pô, jogar Copa Denner, vou dar aquela segurada, enfim. Não era época, não tinha WhatsApp, Não né? tinha. Era mais E-mail. difícil que as pessoas... rede social, não tinha nada, então era mais difícil de encontrar as pessoas. Então, o Ranielli e o Demétrios não foram encontrados e por isso não participaram de algumas partidas. Para o jogo contra o Vasco, o jogo que o Santos empatou por 3-3, o Santos mandou a campo o Robson no gol, o Robson Agondi, né? Sérgio Santos, Maurício Copertino, Marcelo Fernandes e Piá, Cerezo, Zé Renato e Marcelo Passos, Serginho Fraldinha, Neizinho e Luciano Nunes. E o Luciano foi o grande destaque dessa partida, porque ele fez os 3 gols do Santos nessa partida, empate em 3-3. O Luciano chegou até a jogar algumas partidas no time principal, mas ele não conseguiu tanto destaque, né, nas outras partidas como ele conseguiu na Copa Denner, e acabou saindo do Santos na sequência. E o Luciano veio da Portuguesa de Desportos e figurou bem no Santos na Copa Denner. Dessa escalação que você falou aí, Fernando, tem 2 caras que eu não lembro, tá? No profissional. É o Sérgio Santos e o próprio Sim. Luciano. Sim. O Luciano jogou Sérgio 12 Santos jogos. jogou bastante vezes. O Luciano que jogou bem menos. Então, mas na época, provavelmente eles eram dos aspirantes, né? Porque o resto eram jogadores, tudo com jogadores batendo o olho aqui. Talvez o Cerezo, talvez fosse aspirantes, mas ali o Marcelo Passos já tá tudo profissional, todo profissional. Sim, Fraldinha também. Até o próprio Marcelo Fernandes já era profissional, ele e o Copertino. Já com 23 anos, já o Marcelo. Sim. Então o Santos não levou o que ele tinha de melhor, porque, por exemplo, o Santos, a gente falou aquele jogo contra o Palmeiras, o Santos tinha o Edinho no gol, tinha o Guga, tinha o Galo, o Índio, o Dinho, o Ranielli, o Kobayashi, o Macedo. O Ranielli, ele acharam o Ranielli, tá? Outro spoiler. Acharam o Ranielli. Então o Ranielli vai aparecer aí. Ranielli que já contribuiu com a gente, o cara super solícito com a gente. Ranielli super solícito com Amigos do Urbano, mas não foi solícito com a diretoria do Santos naquela época. Deu pedala, hein? Deu pedala, hein, Ranielli? Não vem com essa não, de não me encontrar. Devia estar lá em Caxias, ele é de Caxias, né? Devia ser aviso no vestiário, né? Amanhã compareça aqui, aí o cara sai de canto assim, não vou falar que não vi. E vai falar o quê? Aí no dia 11, Fernando, o Santos ganhou do Cruzeiro em Juiz de Fora e quem fez o gol foi o Demétrios, de pênalti. Essa o vitória gladiador, né? Gladiator, o primeiro.
no primeiro do futebol, né, claro. Essa Sim, vitória é. garantiu o Santos na próxima fase da Copa Denner, a princípio, próxima fase mesmo, né? Porque o torneio classificaria 4 para uma semifinal ou para um quadrangular final. Só que a direção do torneio preferiu fazer uma final direto com os dois times primeiros Melhores colocados da colocados. tabela, exato. E aí o Santos, no jogo seguinte, ganhou da Portuguesa por 4-1 no Canindé, gols do Raniel, acharam o homem, 2 do Demetrius e um do Maurício Copertino. O Santos fechou a fase de classificação com 7 pontos, né? As vitórias valiam 2 pontos na Copa Denner. O Atlético Mineiro e o Botafogo, porque a transição dos 3 pontos foi por ali, né? 90. Copa de 94. Foi na Copa de 94. Esse torneio foi um pouco antes, mas eles mantiveram os 2 pontos. Sim. Galo e Botafogo terminaram com 6, só que os mineiros tinham melhores números nos critérios de desempate, acabaram indo para a final da competição, que aconteceu no dia 16 de junho, no estádio de Caio Martins, no estádio do Botafogo, né? E, Fernando, um dia antes, esse jogo foi um dia antes da abertura da Copa do Mundo. Acho que inspirado. Aquele penal perdido pela Diana Ross, hein? Na cerimônia Demais, de abertura. demais. Porra, velho. Estilo Nilson, né? O melhor estilo Nilson, perdendo gols E eu nunca feitos. tinha entendido. Eu era criança, ela chutou o pênalti para fora e o gol se abriu, tipo, né? Porque era para a bola bater na rede e aí se abriu. Sensacional. Americano sabe fazer as coisas, né? O Santos dominou o Galo de novo, né? A gente tinha dominado na fase inicial, ganhou por 4-2. O Serginho Fraldinha foi uma válvula de escape pela direita no começo da partida. E melhor do que falar, Fernando, vamos assistir os gols. Dessa vez não vai ser. Não precisa nem do áudio. Não precisa do áudio, não, mas a gente dá um Só jeito o de. vídeo. A gente dá um jeito de colocar o vídeo aqui. Cadê? Básico. Você que está escutando no Spotify, fica tranquilo, a gente está compartilhando e estamos. Exatamente. Agora vamos passar os gols da vitória do Santos. A gente vai colocar nos links das redes sociais, desses vídeos todos que a gente está falando aqui. O Santos começou ganhando o jogo. Ó, o Luciano era bastante oportunista, né? Esse gol aí de peixinho dele. Raniel sobe com o goleirão, a bola sobra. E o Luciano põe de cabeça para o fundo do gol. O Galo empatou para o fundo do gol. O Raniel, o oportunista lá, no meio da zaga toda, faz o segundo gol do Santos. Depois o Luciano bate cruzado, faz o terceiro. Sai beijando o escudo. O quarto gol do Santos é do Demetrius. E o Reinaldo acabou descontando para o Galo depois do Robson bater roupa. 4-2 para o Santos. Título, Fernando. Você foi até a praça, não? Olha, Vini, vou ser bem sincero para você. Essa Copa Denner eu tenho memórias vívidas deste jogo, porque foi a primeira vez que eu vi o Santos campeão de algo. E aí não vamos entrar nem no mérito se precisa comemorar, não precisa. O Santos foi campeão. Sim. Eu tinha 11 anos e foi a primeira vez que eu vi o Santos campeão na televisão, né? O Santos foi campeão. Eu lembro de ter ficado muito feliz, né? Muito feliz mesmo com essa vitória do Santos. Obviamente que a cidade não parou, não teve fogos, enfim. Mas eu lembro eu, criança, bem, bem satisfeito do Santos ter sido campeão. Não me recordo se teve volta olímpica. Entrega de taça eu sei que teve mas sim. Eu não me recordo se teve volta olímpica. Mas foi uma sensação bem legal, assim. Foi a primeira vez que eu realmente vi Santos campeão numa televisão, né? E esse torneio foi transmitido pela Band, né? Copa Denner ou Florida Cup? Copa Denner, não tem a mínima dúvida, amigo. Não tem a mínima dúvida. Quem jogou mais, né? Denner ou o seu Flórida? Não dá, né, cara? Sim, né? Pelo amor de Deus, Copa Mickey não dá, cara. Não dá, não Mickey ou Denner no teu time? No teu time, Mickey ou Denner? No meu time, no meu Parque Denner, velho. O Denner World muito melhor que o Walt Disney World. Ó, o Galo jogou com Perkovic. Ó, eu não lembro dos jogadores do Galo, tá? O Perkovic é o Léo, que é o Galileu Galilei Perkovic. Ah, é verdade. É o goleiro do Guarani, isso é verdade. 95, que pegou tudo e a gente amaldiçoou. Galileu Galilei Perkovic. Isso. Tinha nos álbuns, né, cara? Vladimir Alessandro, Adeilson, Zezé, depois Edilson e Guto. Anderson, Lúcio Mário, Canela e Vanderlei.
Agora, tem o Reinaldo, tá escrito Reinaldo É na ele ficha. mesmo, Se é ele for ele, a mesmo, gente é ele conhece. mesmo, Esse era bom de é bola. ele mesmo. Jogou O no La Coruña Iver, depois. esse era bom de bola. O Iver e Leandro Tavares, o técnico era Erivelto Martins. O Santos foi de Robson, Sérgio Santos, Marcelo Fernandes, Maurício Cupertini e Pia Carioca. Cerezo, Zé Renato e Ranieri, depois o Marcelo Passo, olha aí, mais um reforço de peso. Serginho, depois Neizinho, Demetrio e Luciano, o técnico era o Joãozinho. O Santos, um time mais forte, né? Mais forte, fez jus aí, dominou e ganhou. Mais forte e mais conhecido também, né? São jogadores que jogaram muito mais partidas pelo profissional, pelo time Sim, principal do Santos, do que esses jogadores que jogaram pelo Atlético Mineiro, né? E a camisa do verdade. Atlético Mineiro, lindíssima, lindíssima a camisa do Atlético Mineiro nessa partida. Era uma camisa feita pela É, Umbro, sim, bem bonita Galo, mesmo. Galo é nosso time parceiro de cores, né? Camisa listrada, Sim, a listrada do Santos também. Quando o Santos joga de listrado e shorts branco, jogou contra a Universidade de Quito, né? Assim? sim, Foi. Universidade Católica, É, isso, educador. cara, que uniforme bonito. Não à toa ganhou o jogo, né? E aí jogou Sim, contra o Goiás. A gente tá gravando um dia depois da derrota pro Goiás, jogou de listrado e short preto. Perdeu. é, Fica aí a não, dica, a diretoria. Rueda, abre o olho, né, Rueda? Fernando, sim. uma dia a gente não tinha separado dica cultural, mas eu vou dar uma dica agora, que eu lembrei, cara. Boa, Do Denner, o filme Boleiros, o 1, ele conta a história de várias histórias do futebol brasileiro e conta a história do Denner meio por cima, né? Ele já usa personagens, né, de ficção, fictícios, né? O nome do cara não é Denner, mas obviamente, claramente estão falando do Denner. inspirado, né? Pô, filmaço Boleiros, vale muito a pena ver. O 2, eu gostei muito mais do 1. Enfim, vale muito a pena ver. Deve ter algum desses streams da vida aí. Com certeza Provável. Se tem. não, talvez no Ah, YouTube também. no YouTube pode ter também. É Ou isso, no cara. Torrent. No Torrent deve ter também. Isso aí já não podemos dizer, né, cara? Vamos cortar essa parte aí. O... Não vamos falar isso, não vamos chamar Ainda da tem pirataria. Torrent? No Tem. Napster, você acha no No Napster? Napster. Você Napster deve puxa ter. de alguém, né? Você puxa de alguém. É. Cara, é isso, a Copa dele, a gente tentou contextualizar aqui. O contexto era bem difícil, Copa do Mundo rolando, os times se preparando para o Brasileirão. O Santos acabou fazendo uma campanha discreta no Brasileiro também, né? Palmeiras ganhou também o Brasileiro, o Palmeiras estava muito forte na época. Sim. E foi uma maneira que a gente encontrou de homenagear os jogadores que ganharam aquele título, né, pelo Santos. Um deles, o Marcelo, que falou com a gente, gentilmente. E também, 28 anos dessa conquista, né, Vini? Vai completar agora sim, em junho. espero que o Santos lembre dessa conquista. Ou faça uma festa reunindo esses. Pensou? Porra, é o mínimo, né? E uma maneira de falar do Denner também, né, cara? Que também foi um cara Sim. super importante para a história do futebol brasileiro. Breve passagem que ele teve aqui no futebol brasileiro, mas deixou sua marca. É isso? Estamos conversando? É isso, Vini. Pedir pro pessoal, né, nos seguir nas redes sociais. Daqui a pouco você vai contar para a gente qual é a nossa arroba. E também pedir para o pessoal para se inscrever no nosso canal no YouTube e para ajudar a gente a disseminar a história do Santos para mais Isso. pessoas. Então, compartilha esse vídeo. Se você está vendo a gente no YouTube, compartilha esse vídeo naquele grupo de torcedores santistas, daquele grupo Todo de mundo tem, né? amigos, para parentes, exatamente, aquele grupo que fica muito de boa quando o Santos ganha e Isso aí. várias mensagens quando o Santos perde, porque é É sempre isso. assim. É Esse incrível. grupo que você está é igual a todos os outros. É O Santos incrível. perde é 100 mensagens, Santos ganha são 12 mensagens, É isso mesmo. 15 mensagens. Então aproveita, manda esse vídeo, tá no Spotify, tá no Google, no Apple Podcasts, compartilha com seus amigos. Isso ajuda muito a gente a ganhar novos ouvintes e também a disseminar a história do Santos, que é a mais bela de todas, para mais pessoas. E se você estiver vendo pelo YouTube, deixa o like e pode deixar o dislike Boa. também. Não tem problema nenhum. Opa, O segredo do sucesso é esse. A gente está lá no sim. amigosurbano.com.br, vai ter um texto ali chamando para esse conteúdo, e a gente é @amigosurbano, tanto no Twitter quanto no Instagram. Quem quiser falar com a gente, contato @amigosurbano.com.br. Estamos nos principais agregadores, como o Fernando falou. Valeu, Fernando. Valeu, galera, e até a próxima. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Obrigado.